Oi galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com as partes, né? Na última aula de matemática nós falamos sobre a metade e o meio e hoje nós vamos falar sobre a terça parte ou um terço. Sofia, Júlio e Alfredo são os netos de Hélio. Vovô Hélio tem esta quantia de dinheiro e quer repartir igualmente entre seus 13 netos. Destaque do material de apoio as cédulas e moedas e colhe abaixo a quantia que cada criança vai receber do avô. Então, na última aula nós vimos que a metade é quando nós dividimos uma quantidade em duas partes iguais. Então, agora o triplo, a terça parte, é quando nós dividimos uma quantidade em três partes iguais. Quando nós repartirmos uma quantidade em três partes iguais, nós falamos que cada parte dessa é um terço, porque é uma parte daquele total de 3. Lá no kit desse mês, eu enviei para vocês um jogo, que é como se fosse uma pizza, né? Ele tem várias partes. Eu mandei com 12 fatias. Por que será que eu mandei com 12 fatias? Por quê? O número 12 é um número que ele pode ser dividido em várias partes. Por exemplo, na última aula nós falamos sobre a metade. Então, se nós quisermos dividir o número 12 na metade, nós conseguimos. Se nós quisermos dividir o 12 em três partes, nós conseguimos também. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como vocês vão trabalhar com esse joguinho. Então, aqui eu simulei como se fosse o jogo de vocês. Ele tem 12 partes. Então, se eu quiser dividir essa pizza aqui, essas partes, no meio, eu vou precisar colocar 6 partes de um lado e 6 partes do outro. Então, se eu dividir ela bem aqui no meio, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias do outro. Mas se eu quiser dividir em três partes, se eu quiser fazer uma terça parte dessa pizza, como que eu vou fazer? Se eu tenho 12 fatias. Então, eu preciso pensar em qual vai ser a quantidade que eu posso dividir essa pizza. Então, eu vou pensar, se quando eu divido em dois pedaços, dá 6 pedaços para cada lado, isso quer dizer que se eu preciso dividir em 3 partes, essas partes vão ter um pouco menos, porque se eu fizer 3 partes de 6, vai dar mais do que 12. Então, vou precisar testar. Será que eu consigo fazer 3 grupos de 3? Será que eu consigo fazer 3 grupos de 4? Vamos tentar? Aqui eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Vou pintar cada grupo de uma cor para vocês verem a divisão. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4 fatias. Nós temos um grupo aqui de 4 fatias, outro grupo de 4 fatias e outro de 4 fatias. Então, essa pizza com 12 fatias, eu consigo dividir ela em 3 partes iguais. Porque eu tenho este grupo com 4, este com 4 e este com 4. Então, são 3 partes iguais. As 3 partes têm a mesma quantidade. Então, se eu pedir para vocês que eu quero um terço dessa pizza, isso quer dizer que um desses 3 aqui eu quero. Então, eu quero 4 fatias, porque um terço dessa pizza é um pedaço desses 3. Um terço, então eu quero apenas estas 4 fatias. Eu quero 2 terços, então eu quero essas 4 mais essas 4. E vocês vão ver mais pra frente que o número 12 também pode ser dividido por outros números. Podem também utilizar essa pizza para estar dividindo com outras quantidades. Vocês podem tirar 2 fatias e brincar com o número 10. Podem testar possibilidades para poder ver como que acontece essa divisão de grupos. Lá no final da página 34 está escrito o seguinte: Manuela passa um terço do dia dormindo. Cada quadradinho a seguir representa 1 hora.
Divida o total de quadradinhos em 3 partes iguais e pinte cada uma das partes de uma cor. Então, aqui novamente, se nós dividirmos 3 grupos que contenham a mesma quantidade, nós vamos descobrir quantas horas ela passa dormindo, porque nós vamos ter 3 partes iguais. Então, uma dessas partes, a quantidade que ficar em um desses grupos, vai ser a quantidade de horas que ela dorme, porque ela dorme 1/3 do dia. Então, na página 35, vão ter outras perguntas relacionadas a esse mesmo problema. Quantas horas Manuela dorme? Sublinhe a afirmativa correta. Será que a Manuela dorme a metade do dia ou ela dorme a 1/3 parte do dia? Se nós formos analisar qual seria a metade do número 24, que é a quantidade de horas que nós temos em um dia. Aí nós precisamos fazer 2 grupos iguais para poder saber qual é a metade. Se nós quisermos saber qual é a 1/3 parte, nós dividimos em 3. Com uma lata de leite condensado, Miguel e sua mãe preparam esses brigadeiros. A mãe pediu a Miguel que organizasse os brigadeiros em 3 fileiras com quantidades iguais de docinhos, em uma bandeja. Recorte os brigadeiros da aba, organizando-os como a mãe de Miguel pediu e colhe-os na bandeja a seguir. Então, novamente aqui, nessa bandeja nós vamos ter 3 grupos iguais, porque as 3 fileiras têm a mesma quantidade. Então, se vocês precisarem ver, qual é 1/3 dessa quantidade, basta contar quantos docinhos tem em um grupo dos que estão divididos ali na bandeja. Mariana e suas 2 irmãs colheram alguns morangos. Elas dividiram o que colheram em 3 partes iguais. Esta é a parte de Mariana. Se elas dividiram em 3 partes iguais e a Mariana possui aquela bandeja com aquela quantidade de morangos, isso quer dizer que as outras irmãs dela também ganharam a mesma quantidade. Quando nós trabalhamos dessa forma, dividindo a quantidade dos números, nós conseguimos saber quantas vezes aquele número cabe dentro daquele outro número. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês, dando o exemplo lá da nossa pizza, quantas vezes o número 4 cabe dentro do 12? Nós descobrimos que o número 4 cabe 3 vezes. Se nós fizermos 4 mais 4 mais 4, o resultado vai ser 12. Por quê? Ele está dividido em 3, nós temos 3/3, 3 partes divididas com a mesma quantidade de fatias. Vamos realizar a página 37 também, só lá na parte de cima, que é o complemento dos probleminhas que nós estamos trabalhando. Próximo título nós vamos falar na próxima aula. Então é isso, pessoal, nossa aula de matemática vai terminando por aqui. Essa semana também nós trabalhamos com o projeto Pensar, Nós pensamos um pouquinho, lembrando que nós estamos trabalhando o tema deste ano da nossa escola, o tema da nossa camiseta, Nós já trabalhamos o interagindo, agora nessa semana nós estamos trabalhando pensando, e é importante também vocês sempre buscarem isso, buscarem conhecer vocês e conhecer o pensamento de vocês. Isso vai fazer muito bem. Mesmo nas atividades, da escola, nós precisamos pensar para estar realizando elas. E eu acho bem legal também vocês manterem o cantinho ali do pensar para vocês continuarem, Vocês podem até escolher algumas atividades para fazer nesse cantinho. Vocês podem levar esse cantinho lá para as férias de vocês, lá para o ano que vem. Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira.